A nossa mensagem de hoje é uma mensagem muito forte e ela é direta porque ela tem um impacto emocional muito grande, principalmente porque toca em algo que muita gente tem vivido hoje, que é a verdadeira prisão da opinião dos outros. Pessoas que vivem aprisionadas à opinião dos outros. Mas aqui vai um ponto de equilíbrio, algo muito importante e profundo, porque o problema, ele não é simplesmente você dizer, eu não ligo, ou você ligar para isso, para que os outros pensam, ou para que os outros falam de você. O verdadeiro ponto de equilíbrio de tudo isso é você saber discernir quais vozes têm tido autoridade sobre a sua vida. Você está entendendo? Porque veja bem, compreenda bem o que eu vou te dizer. Se você ignorar todas as opiniões que você recebe de pessoas que gostam de você, que te considera, então você pode cair num orgulho sem visão. Mas se você vive refém da opinião dos outros, das críticas dos outros, se você vive refém a respeito do que os outros pensam ou deixem de pensar a seu respeito, então, meu querido, você acaba perdendo a sua identidade. Entenda isso, meu amado. A sabedoria está no meio, no ponto de equilíbrio, no centro da sua vontade, porque nem toda opinião ela não pode ser ignorada. E nem toda opinião, críticas ou comentários ao teu respeito deve ser absorvida ou até mesmo levada em consideração. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra esse equilíbrio de forma poderosa. Quando a Bíblia diz o seguinte, examinai tudo, porém, retende o bem, aquilo que é bom para você. Ou seja, é você entender o seguinte, você não vive, não tem que viver para agradar todo mundo. E tampouco você está na obrigação de ser como todo mundo é, como todo mundo acha que você deve ser. Mas também você não pode viver fechado a uma correção, a uma exortação, a uma orientação, a uma advertência. Você está entendendo? Vamos ser sinceros. O que você pensa ao seu próprio respeito? Ou que os outros pensem ao seu respeito não define quem é você. Lá em Provérbios 12, 15 diz assim, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, aos olhos dele. Mas o que é sábio, ele ouve os conselhos, ele acata os bons conselhos. Porque se eu viver tentando, por exemplo, controlar a opinião dos outros, ou formar aquilo que você tem que pensar, então eu deixo de viver o propósito que eu tenho com Deus, o propósito que Deus colocou na minha vida dentro de mim. Meu querido, viver preocupado com o que os outros vão dizer ao meu respeito, ao seu respeito, porque quem vive para agradar as pessoas sempre vai se frustrar. Pode ter certeza disso, porque hoje são muitos que querem até te aplaudir, te elogiar, mas são essas mesmas pessoas que de repente amanhã elas vão te julgar e olha, vão até querer condenar você. Você está me entendendo? Meu amado, quem convive, quem conhece a sua verdadeira identidade, jamais vai negociar ou colocar em dúvida a sua essência. Eu não estou aqui para caber, ocupar a expectativa de ninguém dos outros. Não, não. Eu estou aqui para poder cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a minha vida, o propósito que eu tenho com Deus e até comigo mesmo, você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade, algo muito forte. Quem vive da opinião alheia, quem depende da opinião dos outros, nunca vai viver plenamente. Sabe por quê? Porque essa pessoa sempre vai precisar ou sempre vai necessitar da aprovação, da consideração dos outros, da opinião dos outros. Tudo isso para que ela possa continuar e permanecer naquele propósito, no propósito que Deus colocou para a sua vida, no seu coração. Mas quando você entende isso, quando você entende quem é você diante de Deus, então você pode até ouvir várias vozes por aí, murmúrios, mas você não é
mas governado pela opinião de ninguém, por nenhuma dessas vozes. E você sabe sim discernir a voz do Senhor Jesus. Então, meu amado, pare de viver a vida dos outros, pare de se comparar com os outros, pare de tentar caber aonde Deus nunca te chamou, aonde Deus nunca colocou você. Cuide da sua caminhada, guarde o seu coração, porque no final de tudo, não vai ser a opinião das pessoas que vai definir o seu destino, mas é a direção de Deus na vereda da sua vida, no decorrer da sua vida. Entenda bem isso. Nem toda voz, ela merece acesso ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração. E quem não constrói comigo, quem não edifica comigo, não pode definir jamais quem sou eu. Entenda bem isso. Olha para mim com toda sinceridade, guarda isso no seu coração. O que as pessoas pensam sobre você, a seu respeito, não vai mudar o que Deus já decidiu ao seu respeito. O que Deus já traçou para você, o propósito de Deus para você. Meu amado, você não está aqui para agradar uma plateia, nem para viver de aprovação ou ficar correndo atrás de aceitação das pessoas, de ninguém. Ouça bem isso, você está aqui nessa vida para cumprir um propósito que Deus tem para a sua vida. Para você poder viver o chamado de Deus e poder honrar a Deus com a sua vida. É isso que Deus quer. Você tem valor. Hoje é o dia da sua decisão. Ou você então continua vivendo dependente da opinião dos outros, ou você vive da direção de Deus. Mas você não pode ficar dividido entre os dois. Você tem que seguir, você tem que querer se libertar de tudo isso hoje, agora. Ore assim comigo, repita comigo essa oração. Senhor meu Deus me livra dessa necessidade que eu tenho tido da aprovação dos outros. E cura, meu Deus, a minha identidade, a minha alma. Me ensina, meu Pai, a viver somente para Ti e não para depender dos homens. Meu Deus, me dá discernimento para poder ouvir apenas a Sua voz. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, cuida de mim, cuida da minha alma. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Fique em paz, seja feliz, que Deus possa te abençoar grandiosamente a partir desse momento. Um forte abraço do teu amigo pastor missionário Vander Marques. E se você quer oração, precisa de oração, mande o seu nome pelo WhatsApp que está aí aparecendo, tá certo? Você não tem que pagar nada. Fique em paz.